Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, dá-nos força para vencer, Senhor. Deus está comigo. Senhor Jesus, a palavra profética é que nos orienta, a palavra profética é que nós devemos seguir. Ó Senhor, porque a palavra é o próprio Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã de ressurreição, esta manhã de alegria, nesta manhã de festa, Senhor, nós estamos diante. Amém. Pagou todos os nossos pecados. Amém. Senhor Jesus, Amém. ó Senhor Jesus, nos deu tudo de graça. Senhor Jesus, sem nada exigir de nós. Ó, por isso, nesta manhã, nós queremos comemorar sua ressurreição. Nós queremos, diante desta mesa, estar te honrando, estar te louvando nesta mesa de alegria e de louvor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que este alimento, que é o pão e o cálice, Senhor, ó, venha a ser o nosso sustento, ó, venha a ser o nosso sustento espiritual. Por isso, Senhor, é que nós te pedimos que venha, Senhor, abençoar este pão e este cálice, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em teu nome nós abençoamos este pão, em teu nome abençoamos este cálice. Senhor, este pão representa, Senhor, todos aqueles, Senhor, que um dia creram no Senhor, que um dia, Senhor, receberam o Senhor, que um dia, Senhor, foram introduzidos para dentro de um único só corpo, uma única só igreja, Senhor, que é formada por aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Senhor, nós fazemos parte deste corpo. Senhor, nós fazemos parte, Senhor, desse viver. Senhor, e nessa manhã nós te pedimos também força, Senhor. Força para vencer, força, Senhor, para prosseguirmos. Senhor, os dias são maus, as batalhas são grandes. Senhor Jesus, as dificuldades são grandes, Senhor. Mas não nos permita olhar para as dificuldades, não nos permita olhar, Senhor, para as batalhas, mas nos leva, Senhor, a permanecer com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus, ó Senhor, as tuas palavras, Senhor, nos têm sido ditas para que no Senhor tenhamos paz, para que no Senhor tenhamos segurança, para que no Senhor tenhamos confiança. Senhor Jesus, ó Senhor, nesse mundo passaremos por aflições, passaremos por dificuldades, passaremos por tribulações, Senhor, mas é a tua ordem que tenhamos bom ânimo. Ó Senhor, tenhamos bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. O Senhor venceu, Senhor, todo o mundo. O Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu, Senhor Jesus, o ego, o Senhor venceu, Senhor, o velho homem, o Senhor venceu o próprio Satanás, triunfando na cruz. Senhor, a tua cruz é o símbolo de vitória. Senhor, a tua cruz é um símbolo, Senhor Jesus, de morte. Morte do velho homem, morte da velha natureza, mas também é um símbolo de vitória, a vitória do Senhor sobre tudo que é negativo, sobre tudo que é corrupto, sobre tudo, Senhor Jesus, que é morte, Senhor. O Senhor venceu e em ti podemos também vencer. Senhor, então ao comermos deste pão, ao tomarmos deste cálice, o Senhor nos sustenta, Senhor, para termos uma vida na tua presença, uma vida, Senhor, fortalecida, uma fé crescida, uma confiança estabelecida, Senhor, na tua pessoa, Senhor. Senhor, que essa semana que se inicia hoje, Senhor, estamos aqui oferecendo ao Senhor a primazia da nossa semana. Estamos oferecendo ao Senhor a primazia, Senhor, do nosso ser. E para que, Senhor, o Senhor nos fortaleça, nós pela fé, nós tomamos o pão, comemos o pão e tomamos o cálice. Senhor, abençoa-os em teu nome, santifica-os em teu nome, abençoa os seus irmãos que estarão comendo, que estarão bebendo. Senhor, fortaleça a tua igreja, Senhor, fortaleça o teu povo, fortaleça, Senhor Jesus, aqueles que foram salvos pelo Senhor. Senhor, ainda pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados.
Senhor, as nossas transgressões, perdão pelos nossos erros, as nossas falhas, perdão, Senhor, pelas nossas desobediências. Senhor Jesus, perdão, Senhor, pelas vezes que vivemos em nós mesmos. Perdão pelas vezes, Senhor, que desobedecemos a Tua palavra. Perdoa, Senhor, pelas vezes que nós não cremos completamente no Senhor. Senhor, mas nessa manhã nós tomamos uma posição. Senhor, damos uma guinada na nossa vida. Senhor Jesus, damos um novo início, porque o Senhor é novo. A Tua misericórdia nessa manhã se renovou. Senhor, nós te amamos. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, antes de partirmos o pão, gostaria de ler com os irmãos 4 versículos, que está lá em Mateus capítulo 26. Não precisa abrir, pode só acompanhar, por favor. Mateus capítulo 26, versículo 26, fala o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, nesse momento, põe um fim à Páscoa. Não sei se você sabe, se você já ouviu isso, mas a Páscoa ela teve um fim aqui. Deu-se fim à Páscoa e deu-se início à ceia. Jesus instituiu a nova aliança. Jesus instituiu a nova prática. E ele, partindo o pão, é interessante isso aqui, existia apenas um pão. Como aqui, ó, existe um pão. Ele está inteiro, tá vendo? Mas daqui a pouco nós iremos parti-lo. Por que é um só pão? Porque é um único corpo. Não existe corpos de Cristo. Existe o corpo de Cristo e existe a igreja de Cristo. Quando nós partimos, este pão se transformará em pequenos pedaços. E você, quando pegar o seu pedaço, você vai estar se declarando parte deste único corpo. Este pão representa, irmãos, uma única igreja, é a Igreja Universal de Cristo. E ele é composto por todos aqueles, não somente nós aqui. Ele é composto por todos aqueles que um dia creram no Senhor. Por todos aqueles que um dia foram remidos pelo sangue do Senhor. Por todos aqueles que um dia, irmãos, creram no Senhor. Nós vimos ontem a diferença de crer e crê-lo. Crer verdadeiramente não é acreditar em Cristo. Tiago 2,19 fala que até os demônios creem. Crer não é acreditar que Jesus veio. Crer não é acreditar que Ele é o Filho de Deus. Crer não é acreditar que há um só Deus. Crer, irmão, é recebê-lo para dentro de você. Crer é quando eu o recebo, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam. Irmãos, quando nós recebemos o Senhor para dentro de nós como a vida incriada de Deus, a vida santa, a vida perfeita, nós nos unimos com Ele. Nós nos unimos com Ele na sua morte. Nós nos unimos com Ele na sua entrega. Nós, irmãos, nos identificamos com Ele na sua morte. Não sei se você sabe, mas naquele dia, naquela sexta-feira, 9 horas da manhã, até as 15 horas da tarde, Jesus assumiu o seu lugar e o meu lugar na cruz. Jesus foi o nosso substituto. Não sei se você sabe, mas aquela cruz originalmente não tinha as medidas de Cristo, tinham as nossas medidas.
Aquela cruz foi feita para nós. Aquela cruz originalmente ela foi destinada para nós. Porque éramos nós que devíamos ter morrido pelos nossos pecados. Mas Ele assumiu o nosso lugar. Ele se entregou por nós. Ele se ofereceu como oferta, sacrifício e libação no nosso lugar. Ele assumiu a sua culpa e a minha culpa. Ele assumiu os seus pecados e os meus pecados. Ele assumiu o seu lugar. E o Senhor, irmãos, Ele cumprindo tudo isso, qual que era a finalidade de Jesus? João capítulo 12, se eu não me engano, fala a respeito do grão de trigo. 12 a 14, me fugiu aqui agora. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos. O Senhor, irmãos, era este grão de trigo só. Mas quando ele caiu, quando ele foi à cruz, quando ele morreu, e na sua morte, pela sua morte, havendo a ressurreição, ele produziu muitos frutos. Ele produziu a igreja, ele produziu o corpo. Você quer ver os muitos frutos do Senhor? Olha para o seu lado. Eis aí o fruto da morte de Cristo na cruz. Irmãos, porque Ele morreu, hoje nós temos vida. Porque Ele morreu, hoje nós não precisamos mais morrer. Porque Ele morreu, hoje nós precisamos o quê? Viver. Viver por Ele e para Ele. Irmãos, que a nossa vida seja uma vida de viver para Ele. Por Ele e para Ele. Então, nós iremos agora partir o pão. Vai passar diante de você os elementos. Deixamos claro, irmãos, que nós não somos defensores da prática ou da crença da substanciação. Que acreditar que este pão é literalmente o corpo de Cristo, que acreditar que este cálice é literalmente o sangue de Cristo, não são. São símbolos. São símbolos que te trazem à memória um ato, que te trazem à memória um sacrifício, que te trazem à memória o que Ele fez por nós. E quando você come, quando você bebe, você assume a sua posição no corpo de Cristo. Você assume que você é um filho de Deus e que você faz parte do único corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Então vai passar diante de você, você checa a sua vida, você checa como que está o seu coração. Se você tiver paz, se você tiver realmente crido no Senhor, se não houver dúvida no seu coração, se houver dúvida de quem é Jesus, da sua obra, da sua palavra, nós não falamos que é proibido, falamos que não é adequado você comer e beber. Mas eu creio no Senhor, irmão, eu não tenho dúvida, eu recebi Ele para dentro de mim. Aí você coma do pão, aí você toma do cálice. Nós não temos a prática, irmãos, de retirar ninguém da comunhão, a não ser que seja por algo muito grave e visível aos olhos de todos. Porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, cada um examine a si mesmo. Eu não posso examinar o coração de Danilo, eu não posso examinar o coração de Cláudio, eu não posso examinar o coração de TT. O Senhor pode, mas você também pode. Então, irmãos, cada um examine-se a si mesmo. Então coma do pão e tome do cálice. Amém? E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mantenha firmes, porque, irmãos, o sacrifício dele não foi em vão. A entrega dele não foi em vão. O que ele fez não foi em vão. Irmãos, o que ele fez, todo o sacrifício dele gerou resultado, tem gerado e gerará resultado, que são os muitos frutos para o Senhor. Nós somos os muitos frutos de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.
Sendo Deus Criador, por amor de seu trono desceu, tornou-se Emanuel, por mim se entregou. Ele a cruz foi, enfim, morto assim seu perdão divinal e sua vida eterna deu a mim. Destruiu, pegou morte e pecado, venceu viu poder prostrado, ressurgiu. Na cruz, sangue e água de seu lado, eis perdão e vida dados por Jesus. Oras, ó Senhor, em meu interior, age teu amor concluir. Vou me sujeitar a teu trabalhar, teu expressar só a ti. Grande é o Senhor, cheio de esplendor, seu domínio é eterno e seu reino sempre eterno. Nos mais altos céus, soberano Deus, exaltado em sua glória, reina sempre em vitória. Sendo Deus Criador, por amor de seu trono desceu, tornou-se Emanuel, por mim se entregou. Ele a cruz foi, enfim, morto assim seu perdão divinal e sua vida eterna deu a mim. Destruiu, pegou morte e pecado, venceu viu poder prostrado, ressurgiu. Eis a cruz, sangue e água de seu lado, eis perdão e vida dados por Jesus. Oras, ó Senhor, em meu interior, age teu amor concluir. Vou me sujeitar a teu trabalhar, teu expressar só a ti. Me arrepender e prostrado estou, percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá, se de ti eu me afastar. Sei que nada sou sem ter a ti, Senhor, pois a minha suficiência vem de Deus, e Ele põe de pé e firma
firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver para te servir. Se algum momento eu vier a fraquejar, sua destra sempre irá me sustentar. De ti meus olhos não irão se desviar. Se algum momento eu vier a fraquejar, sua destra sempre irá me sustentar. De ti meus olhos não irão se desviar. Oh, oh, venho me arrepender e prostrado estou. Percebo que deixei o primeiro amor. Se não deu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. Pois a minha suficiência vem de Deus. Me ergue e põe de pé, e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver para te servir. Se algum momento eu vier a fraquejar, sua destra sempre irá me sustentar. De ti meus olhos não irão se desviar. Se algum momento eu vier a fraquejar, sua destra sempre irá me sustentar. De ti meus olhos não irão se desviar. Oh, oh, Jesus ao Senhor.
Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos de 1 Coríntios 12, depois iremos ver 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 1, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, fala o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 fala: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, porque, irmãos, a igreja em Corinto era composta de um mesclar de etnias, de crenças, de pensamentos. A igreja em Corinto existiam os judeus, a igreja em Corinto existia os gregos, a igreja em Corinto existia, irmãos, os escravos, e na igreja em Corinto existiam os livres, existiam os senhores. Então na igreja em Corinto existia vários tipos de pessoas com vários pensamentos diferentes. E Paulo, alertando-os a respeito da repartição ou da distribuição dos dons pela parte de Deus, Paulo deixa bem claro que cada um de nós recebemos da parte de Deus pelo menos um dom. Certo? Mas Paulo deixa claro que este dom é exercido por mim, mas ele não é executado na íntegra por mim, ele é pelo Espírito. Porque é o Espírito que executa tudo em todos. Existem vários dons, mas existe um só Espírito. E é esse único Espírito que realiza a obra na edificação da igreja. Nós somos o quê? Canais. Não existe, irmãos, aqui superior, inferior. Não existe o mais, não existe o menos. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, a partir do versículo 12, ele fala a respeito dos homens dons que foram dados à igreja, com vistas à edificação, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos no mesmo patamar, o Espírito continuará operando a obra no nosso meio. E ele distribuiu e colocou nas suas mãos pelo menos um dom. Paulo orientando, porque os irmãos não sabiam a respeito disso. E ele fala no versículo 1 de 1 Coríntios 14, segui o amor. Primeiro ele fala do amor, que é o dom supremo, não é isso? E procurai com zelo os dons espirituais. Eu e você precisamos procurar os dons espirituais, mas principalmente, e Paulo joga o holofote aqui,
principalmente que profetizeis. O que é o profetizar? É o falar por Deus, é o falar de Deus, e eu falar por Deus, e eu falar Deus. Profetizar é falar de Deus, mas não é só isso. Profetizar é falar por Deus, mas também não é só isso. Profetizar é falar Deus para dentro das pessoas. E Paulo joga o holofote no termo profetizar. O versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da... Então, todo dom que é dado pelo Espírito não é para você fazer uma obra individual. Não é para você fazer uma obra particular. O dom que é dado por Deus a cada um de nós é para o quê? A edificação da igreja. Tanto que depois eu não vou entrar no assunto, Paulo fala a respeito dos dons de línguas. É um dom da parte de Deus. Falar em línguas. Isso aí é da parte de Deus, está aqui. 1 Coríntios 12, começa 12, depois pula para o capítulo 14, e no meio deles está a respeito do amor, que é o capítulo 13. Mas Paulo fala que aquele que fala em línguas precisa ter alguém para interpretar, para que todos ouçam e sejam edificados. O dom de línguas é dado por Deus, mas precisa haver alguém para interpretar o que este está falando, para que este não seja edificado sozinho, porque a obra de edificação não é minha, não é para eu ser edificado individualmente, é para que a igreja seja edificada. Então esse é um dom principal, é um dos maiores dons, é um dos dons principais, né? Agora vá comigo para o versículo 26. Que fazer, pois irmãos, quando vos reunir? Que fazer, pois irmãos? O que nós devemos fazer quando nos reunimos? Contar histórias? Ficarmos aí falando de outros assuntos seculares, terrenos? O que nós devemos fazer quando nos reunimos como igreja? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. O foco de Deus hoje, o que é, irmãos? A edificação da igreja. Certo? A obra que Deus tem operado hoje por meio do seu Espírito é para a edificação da igreja. Porque a igreja é a expressão de Deus nessa terra. É o crescimento de Deus nessa terra. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Se não interpretar, irmãos, não há edificação. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Porque se eu tenho algo para compartilhar com Fida, se Fida não entende, o que vai adiantar eu falar? Certo? Se eu tenho algo para compartilhar com vocês, e se o que eu estiver falando aqui, nenhum de vocês estiver entendendo, não vai ver aproveito. Os irmãos precisam entender a palavra. Os irmãos precisam entender o que vem da parte de Deus. Tratando-se dos profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Agora o versículo 31 fala, porque todos, fala bem forte comigo, porque todos, um após o outro, porque quando você falar todos, olha para o lado, porque todos, aí pronto, você incluiu agora todos, está vendo? Porque todos podeis profetizar, um após
Por que um após o outro? Porque não tem como dois profetizarem ao mesmo tempo. Se dois profetizarem também ao mesmo tempo, não é edificação. Porque um lado vai ouvir um, outro lado vai ouvir outro, irmãos, e aí não vai haver edificação, vai haver confusão. Então, seja, nessa manhã, como já havíamos dito, nós estaremos abrindo o tempo para que os irmãos que estiveram na conferência agora, na instância, conferência internacional agora em fevereiro, possam profetizar aquilo que o Senhor falou ao coração de cada um de vocês. E que esse profetizar venha para edificar a nós como igreja. Amém? A conferência, os irmãos que não sabem, né, que estão aqui não sabem, essa conferência ela ocorre em Sumaré, São Paulo, 2 vezes por ano. Conferência internacional. Que há um ajuntamento dos santos e das igrejas em toda parte do mundo. Não é isso? Os irmãos que estiveram ali sabem, você encontra irmãos de todos os continentes, você encontra irmãos do continente africano, continente asiático, Oceania, América, Europa. Então estão todos reunidos ali para 10 dias, por 10 dias, estarem ouvindo o falar profético de Deus. 2 vezes por ano, fevereiro e setembro. E os irmãos, tem irmãos aqui que estiveram lá. Queríamos que mais irmãos que estiveram lá tivessem aqui também para compartilhar conosco. Mas não foi possível todos estarem. Os que foram e estão aqui, terão liberdade agora, irmãos, de compartilhar conosco aquilo que o Senhor falou no coração de cada um de vocês, para que a igreja seja edificada. Amém? Jesus é o Senhor, está aberto para os compartilhares. Eu tenho certeza que você anotou, você deixou aí marcado, né? Então, seja, o irmão toca no ponto, naquilo que o Senhor falou no coração dele, né? E vamos edificar uns aos outros. Jesus é o Senhor, graças a Deus. Olha, oxalá se quando fosse para compartilhar, normal, todos levantassem assim, né, Vanusa? Oh, bênção, Senhor Jesus. Mas se pela fé isso vai acontecer. Amém? Jesus é o Senhor. Irmão, eu trouxe um reforço. Tem, posso? Você vai beber? Porque eu tenho que ajudar ela aqui, a mão dela não Amém, irmãos? Estar aqui realmente é difícil para mim, porque microfone não é meu fraco, é o contrário dele aqui. Mas falar da conferência, a gente ir à conferência, não tem como não chegar aqui e falar com os irmãos a maravilha que é estar lá. É uma esfera maravilhosa de compartilhar a palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, junto com todos os irmãos de toda a terra. Então, é muito maravilhoso. Então, são muitas mensagens, cada uma toca mais o coração da gente. A gente sabe que não pode falar de todas aqui, né? Cada dia a gente ganha mais uma coisa, o Senhor fala mais ao nosso coração. E esse falar ao nosso coração não é para a gente ficar guardado, é para a gente levar para os outros, né? Então, a mensagem que todas me chamaram a atenção, mas eu queria compartilhar com vocês a mensagem 7, que fala que Jesus cura um cego de nascença. Na realidade, o nome da mensagem é Jesus veio ao mundo para os que não vejam. Amém. Então, está lá em João 9. E assim, lá, aquele cego de nascença, de muitos anos, todos conhecem a história, né? Foi curado por Jesus. Jesus simplesmente, perguntou o que ele queria. E Jesus falou, que eu veja. E Jesus passou o cuspe na terra, passou aquele lodo nos olhos dele e pediu para ele ir ao tanque de Siloé para se lavar. E aquele cego, gente, é maravilhoso. Ele acreditou na palavra do Senhor. E isso, gente, uma maravilha é crer na palavra do Senhor. Amém. É o que nós devemos fazer também. A palavra que é o próprio Cristo, né? Ele podia falar, mas passou só esse lodo do meu olho e vai
Não, ele creu. Então nós devemos crer na palavra. E quando cremos na palavra, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Mesmo que a gente não entenda a palavra, muitas vezes eu e Clamar estamos lá desfrutando do alimento diário, e às vezes a gente lê uma palavra e não entende. Mas nós não podemos ficar duvidando. É o Senhor que está falando com a gente. Então nós não podemos duvidar da palavra e ficar questionando. Tudo que o inimigo quer, realmente é isso. Que duvidemos, que questionemos, né? Então é isso que o inimigo quer. Mas o certo, gente, é crer. É crer. É crer para ver e não ver para crer. E a nossa cegueira, muitas vezes, é a cegueira pela desobediência, de não crer na palavra. Então, o Senhor quer que nós cremos na palavra dele, porque a palavra dele é a própria pessoa do Senhor. Tá certo? Então, a gente deve ser simples e obediente à palavra do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas você não vai ficar aqui para me ajudar, não? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, como a irmã Aura falou, né? A conferência em si, quando você chega lá, ainda que você não queira, mas você percebe e toma conta de você, é a velocidade da igreja, a velocidade em que nós estamos nos encontrando. E aí, aquela velocidade te preocupa, que você tem que estar avançando. É agenda positiva, né, irmão? Senhor Jesus, você tem que avançar. E aquilo é bom? Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque se você toma aquilo, você tem que avançar, né? E se você não toma, você fica para trás, né? Senhor Jesus. Enfim, é a palavra profética, a palavra de Deus falada pelos profetas. É nisso que nós temos que nos firmar. Agora, irmãos, o que eu ganhei, meu sentimento, o que a conferência toda, enfim, me tocou e mexeu comigo, foi a respeito de João 11, onde fala da ressurreição do morto, do Lázaro, a cura do paralítico e a visão do cego. Senhor Jesus, irmãos, nós que vivemos na igreja e começamos a seguir a palavra profética, começamos a obedecer, mas eu tenho que dizer o seguinte: há dias, há momentos que eu estou morto, Senhor Jesus, mas a palavra me ressuscita, a palavra me ressurge. Eu posso estar morto há 4 dias, mas eu sou ressuscitado pela palavra. Isso foi o que eu ganhei. Agora, tem uma coisa, às vezes a vida continua e há momentos que nós morremos de novo. Há momentos que eu morro de novo. Eu estou falando de mim. E só a palavra me ressuscita. Há momentos, irmãos, que a palavra me cura da paralisia. Eu estou apático, eu estou sem saber como andar, como caminhar. E a palavra me cura da paralisia e eu jogo aquele leito fora, Senhor Jesus, e começo de novo a andar. Mas da mesma forma, essa paralisia, ela nos atinge novamente. Nós temos que tomar cuidado, e quando ela nos atinge novamente, porque mesmo curado, eu ainda posso, se me descuidar, eu vou ficar paralítico de novo. Senhor Jesus,
Senhor Jesus, e a visão também, Senhor, como é maravilhoso quando nós ganhamos a visão, passamos a enxergar, passamos a ver o Senhor pela palavra. Mas também, de repente, a cegueira pode nos atingir novamente. E nós temos que buscar a palavra profética. Nós temos que ir para a rua orar pelos irmãos. Nós temos que estar nos serviços da igreja servindo com eficiência. E assim, só assim nós voltamos a enxergar novamente. E eu estou dizendo de mim. É dessa forma que eu me situei lá na conferência e, resumidamente, foi o que eu ganhei. Senhor Jesus. Irmãos, são muitas revelações. Lógico que nós não podemos falar todas elas aqui. Então, que o Senhor nos livre da morte, tire de nós todas as ataduras, nos livre da paralisia, Senhor Jesus, e da cegueira. Nós possamos ver, vem e ver, pela palavra profética. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Vem ver, né? Então, a gente vem ver. Então, louva a Deus, assim, com o meu coração cheio de alegria, que foi uma oportunidade, mais uma oportunidade que Deus me deu de estar ali na conferência, e ganhar e sair dali alinhada para fazer a obra do Senhor. E eu fiquei queimando meu coração de poder, quando a gente está lá, dá vontade de chegar aqui, já pegar todo mundo, ir para a rua e pregar o evangelho, fazer a obra. É esse que é o sentimento que eu tive naquele momento lá, que eu estava recebendo cada palavra. Mas o irmão ia falar, a palavra que tocou muito em mim foi esse do cego mesmo, mas eu creio que todos nós ganhamos muito nessa mensagem 11 ou 5. Mas o Senhor me deu uma outra palavra, que foi de João 8, né, que é a mensagem 6. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu fiquei pensando nessa palavra. Foi o discurso de Jesus sobre a sua missão. E eu aprendi muito quando o irmão falava dessa missão de Jesus aqui na terra. Porque quem foi que estava ouvindo Jesus? E eu observando que eram aqueles judeus que criam em Jesus. Eles criam, mas eles não receberam a palavra. Eles só criam, mas não receberam essa palavra. Eu creio que mudou os pensamentos dele, começaram a pensar, e Jesus falando com eles, e eles falaram assim, não, nós somos filhos de Deus. A princípio ele falou, eu sou filho de Abraão. Aí Jesus veio para ele, olha, se você fosse filho de Abraão, você fazia a obra de Abraão. E eu fiquei pensando também nessa palavra, poxa, se eu, Eliette, sou filha de Abraão, eu tenho que fazer as obras, essas obras têm que ser manifestas. E outra coisa que falou também, que eles falaram, mas eu tenho Deus como pai. Eles chamavam Deus de pai. E Jesus replicou, se Deus fosse seu pai, você me amava, porque eu vim do pai. Então, esse discurso de Jesus falando da missão dele, que ele veio enviado por Deus. Mas aqueles homens que estavam ali criticando, dizendo que criam, mas na verdade eles não estavam crendo. Porque eles não amavam Jesus, esse que veio de Deus. A mensagem que Jesus pregava foi uma mensagem que veio enviada do Pai. Ele tinha uma missão aqui na terra. E essa missão que ele recebeu, esse encargo que ele recebeu, ele recebeu para fazer a vontade do Pai. E o que eu aprendi é que tudo que ele fazia, ele falava, eu vim pelo Pai e faço a vontade do meu Pai. Então, vocês são filhos do diabo, porque vocês não são filhos de Deus, porque vocês não me amam e não querem ouvir a minha palavra. Então, o que eu aprendi? Aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, não são filhos de Deus. Nós, esse rebanho que estamos aqui agora, nós somos filhos de Deus, porque nós amamos a palavra do Senhor, nós inculcamos a palavra do Senhor em nós imergimos essa palavra. É essa missão que Deus tem em cada um de nós, que sejamos esses que seguem Jesus de perto, que tem a palavra de perto, que ama a palavra do Senhor. Nós não somos como esses judeus que estavam ali dizendo que criam, mas não criam. Nós cremos, nós vemos as obras do Senhor, e fala mais, pelas obras do Senhor, pelo fruto
Pelo fruto conhecereis a árvore. Então, cada um de nós aqui somos uma árvore. E temos que dar bons frutos. Frutos que essa árvore Cristo que está em nós. Então, a gente, é difícil passar tudo que nós aprendemos ali. Não é fácil. A gente gostaria de passar. Mas, assim, tudo que eu aprendi, eu pedi ao Senhor que eu pudesse aqui transmitir, irmãos, nessa manhã. E a palavra é essa. Seguir ao Senhor de perto, comer a palavra, inculcar a palavra, amar Jesus acima de qualquer coisa. E ter uma agenda positiva. E essa agenda positiva é, acima de tudo, pedir que Deus venha encabeçar a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. E cada dia o Senhor vai fazer a obra em nós. Aí sim, vai ter frutos. Fruto do amor, fruto da bondade, da benignidade, porque Jesus está trabalhando em nós para termos assim um entrelaçamento de amor. E algo que cuidou muito dessa palavra aqui, nesse amor, foi o cuidado dos irmãos uns para com os outros, o cuidado da igreja. Então, Deus tem as ferramentas, e as ferramentas que Deus tem, irmãos, é nós fazer o que Deus quer que nós façamos. Qual é a ferramenta? Posso orar por você, é sair pelas ruas, pegar a palavra e edificar a casa do Senhor, buscar materiais para edificar. Aí nós vamos realmente dizer que nós estamos amando o Senhor, a palavra do Senhor e praticando a palavra. Então é ouvir, é crer e praticar a palavra. Que Deus nos abençoe. Ó Senhor Jesus. Foram vários pontos, né? Ali na conferência. E essa questão do poder da palavra, que quando Deus fala, tudo acontece através dessa palavra, né? E uma coisa que eu ganhei muito foi quando o irmão falou da simplicidade e obediência. Quando nós temos um coração simples, nós não questionamos, nós não criticamos, né, o que o profeta fala. Para isso é preciso de simplicidade. Uma coisa também que eu sempre ouvi, mas eu ganhei com mais peso na conferência. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é estática. Quem ficar esperando uma igreja estática, ele não vai ficar. Porque a igreja move. Por que ela move? Porque é um organismo vivo. Ela move. A cada tempo tem um falar. A cada tempo o irmão fala, tem um profeta ali na frente, né? Que o Senhor notifica. Nós temos que ter, aí o Senhor notifica, e ele, até escrevi aqui, e ele notifica um só. O Senhor notifica um. E ele passa para os servos, e os servos executam. Então, nós temos que ter essa simplicidade para ouvir o que vem da boca do profeta, porque ele fala por Deus. Os profetas falam em nome de Deus e fala Deus. Então, nós temos que ter a simplicidade de ouvir e não questionar, e não criticar o que é falado, né? E ontem Magno até discorreu um pouco dessa situação de ficar lembrando lá de trás do que aconteceu e tudo. Gente, se nós ficar desse jeito, nós vamos ficar parados. Nós não vamos caminhar. Nós não vamos caminhar, nós temos que prosseguir. Nós temos que prosseguir. A gente está vendo aí o falar do profeta. Quando que a gente sabe que o profeta está falando por Deus? A gente sabe que ele fala por Deus quando a obra acontece. Veja quantas coisas estão acontecendo na igreja. Palavra profética, né? Imersão, casa de adolescente, grito de guerra. Nós temos que ter simplicidade, a gente acolher e junto dos irmãos estar praticando essa palavra. A gente vê que é um falar de Deus, é algo que é da obra do Senhor. O que o profeta fala vem de Deus. Por quê? Porque está se cumprindo, a obra está se cumprindo, e falo bem mais, a todo vapor. Quando aqui a gente nem vê a extensão da obra que está acontecendo fora em outras localidades. Quando a gente está ali, que a gente percebe, né? Bia e quem esteve lá, a gente percebe como que está sendo, como que a obra está avançando. Para isso, para nós prosseguirmos, nós temos que estar de perto,
Nós temos que ter um coração simples e nós temos que ter obediência. Nós temos que obedecer o que a gente ouve, né? Hoje que veio isso na minha cabeça, se eu não tivesse um coração simples, eu não estaria aqui. Hoje. Eu ouvi algo do profeta, o profeta me chegou, sentou comigo e conversou. E eu tomei, olha que naquele tempo, foi bem no início que eu comecei a reunir. Eu tomei aquilo para que aquilo era uma verdade. Por mais que outras pessoas, que outros grupos cristãos chegavam e falavam, não é assim, mas eu tomei aquilo como uma verdade para dentro de mim. E por isso eu estou hoje aqui para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque o meu coração foi simples. É assim que temos que tomar a palavra de um profeta. E já também quebrei a cara. Já quebrei a cara, o profeta falou e eu não dei crédito. E eu também já quebrei a cara. A gente quebra a cara e a gente avança também. Então, foi mais ou menos isso aí o que eu ganhei. Também não podemos ficar em cima do muro, ou vai ou fica. Ou você pula dele, ou então não tem como. Na obra do Senhor, você tem que ter posição, você tem que ter decisão. Nós temos que decidir e temos que tomar posse. Amém? Jesus é o Senhor. Outra uma coisa que eu escrevi aqui, escrevi até no grupo da igreja, mas eu achei que, não sei se foi algo certo, né? Quando Jesus passa, nada fica indefinido. Ele é o divisor de águas. Ele é a definição de tudo. Saiamos de cima do muro para a obra de Deus e avançar junto com o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, não é fácil chegar aqui à frente, né? A Áurea falou e realmente é o peso, né? O peso de falar por Deus. Essa conferência, eu orei ao Senhor, falei para o Senhor, Senhor, essa conferência tem que ser um divisor de águas na minha vida. Eu não posso permanecer da forma que eu estou. Eu preciso avançar, porque o Senhor está voltando. Creiam ou não creiam, o Senhor está voltando. A palavra nos dá essa garantia, né? E uma das coisas que me tocou muito nessa conferência, porque foi falado muito sobre o cego, sobre Lázaro e sobre o paralítico. Esses três personagens, ele pode estar incutido em cada um de nós. Porque outrora nós éramos cegos, mas o Senhor abriu os nossos olhos. Outrora nós estávamos mortos, como Lázaro, já fedia nos nossos delitos e pecados, e o Senhor foi lá e nos resgatou. Né? Mas também tem outro patamar, né? Nós estávamos aleijados, nós não caminhávamos. E o Senhor veio e tirou toda a paralisia que havia em nós. E por isso o Senhor quer nos usar. Irmãos, todos nós precisamos queimar no nosso coração. O Senhor quer nos usar. O Senhor não foi lá no lamaçal do pecado e tirou cada um de nós para ficar sentado no banco da igreja, não. O Senhor nos tirou para nós sairmos para as ruas, pregar o Evangelho de Deus. Porque quanto mais nós pregamos o Evangelho, mais pessoas são tiradas do império das trevas. Isso queimou dentro de mim. Eu falava para o Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo na tua obra? Senhor, eu quero avançar, eu quero fazer a tua obra de acordo com a tua palavra. E teve um versículo que o Senhor falou muito ao meu coração. Aqui em João 12, 43 e 47, o Senhor falou sobre os judeus. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu ganhei muito nesse versículo, porque o Senhor falou ao meu coração. O outro versículo fala assim, aquele que me ama será odiado pelo mundo. Irmãos, as pessoas aí fora muitas vezes não conseguem entender a nossa escolha espiritual, a nossa busca pelo Senhor. As pessoas não vão entender, porque elas estão cegas.
Elas precisam que o Senhor venha e tirar toda a cegueira delas. Elas não conseguem caminhar junto conosco porque elas estão paralíticas, elas precisam ser curadas da paralisia. E porque elas estão mortas nos delitos e pecados. Mas glória ao Senhor, que um dia o Senhor, pela tua muita misericórdia, veio aqui na terra e nos chamou. Eu louvo ao Senhor pela vida da igreja. Nós estávamos lá na conferência e o irmão falou, essa conferência é a primeira conferência que mais teve números de irmãos depois da pandemia, né? Porque nós sabemos que a instância ela comporta mais de 10 mil pessoas. E depois da conferência foi diminuindo muito o número de pessoas. E esse ano estava em torno de 5 mil pessoas. Irmãos, todas essas pessoas estavam ouvindo um só falar. E hoje, em toda a face da terra, todos que foram na conferência estão em cada localidade também fazendo a mesma coisa, profetizando para edificar a igreja. Então, eu louvo ao Senhor, eu sei que o Senhor ele veio para todos, mas muitos, por amar a glória dos homens, rejeitam a escolha de Deus. E o irmão, ele mostrou muito para nós, que nós, aqui nessa terra, nós temos um alvo. O nosso alvo é um dia reinar com o Senhor. O nosso alvo não é essa terra. Essa terra nos impede até mesmo de tocar nas coisas lá do alto, porque nós ficamos olhando, o que as pessoas vão falar de nós? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E o Senhor mostrou para nós que os nossos olhos têm que ser postos lá para cima. Nós precisamos olhar para o alto, porque a qualquer momento o Senhor vem e nos leva. Irmãos, quantos irmãos estavam conosco e na pandemia partiu? Para o Senhor, para eles o Senhor já veio. Para o meu marido o Senhor já veio e buscou, e agora não pode fazer mais nada, só esperar o grande dia do julgamento. Mas eu estou aqui, então eu quero prosseguir. Eu louvo ao Senhor, porque todos nós, por mais lutas que passamos, nós precisamos prosseguir, irmãos. Aí fora na rua tem muitas pessoas precisando de falar de Deus. Tem muitas pessoas que estão cegas. Dentro da nossa família. Quantas pessoas estão cegas e até mesmo falam que nós é que estamos cegos, né? Vocês estão tão doidos, vocês não... Menina, sai de casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque eles não conseguem ver o que Deus mostrou para nós. Aquele paralítico, né? Quando ele estava ali, o Senhor falou para ele assim, levanta e anda. Ele creu no falar de Deus. Um dia também nós cremos no falar de Deus. Um dia nós recebemos o falar de Deus. E por isso nós estamos aqui, para dizer para o mundo que nós não pertencemos a Ele, nós pertencemos ao Senhor que está lá no alto. Mas um dia Ele virá. E quando Ele virá, toda a glória do homem passará. Porque ela é como a erva, ela murcha, ela seca. A glória do homem, ela passa, irmão. Quem por mais status que tem nessa terra, quando ele partir, acabou. Acabou. Mas a glória de Deus, quando nós partirmos, ela não passa. Nós simplesmente iremos ao encontro dele. Isso é que nos conforta e nos dá força para prosseguir. Foram muitos pontos, mas o que mais me tocou é que eu era cega. E hoje eu vejo. Eu era paralítica e hoje eu ando. Eu estava morta e o Senhor me tirou dos delitos e pecados e me colocou na igreja, que é um organismo vivo, como a irmã falou. Agora o irmão Caleomar falou algo que me tocou muito ali agora. Ele falou que às vezes nós voltamos a ser paralíticos. Mas não é que a gente volta. O paralítico, ele atrofia alguns membros, né? E às vezes nós ficamos atrofiados na vida da igreja. Nós só queremos vir à reunião, ouvir a palavra e voltar para casa. Irmão e seu irmão atrofiado. Eu não quero ser atrofiado, eu quero ser um irmão que funcione na igreja. Eu quero ser um irmão que leva a palavra de Deus. Eu quero ser um irmão que edifica as pessoas. Que as pessoas possam olhar para mim e não ver Luciene, Bia, como essa pessoa, mas o Cristo que está transformando a minha vida. Jesus é o Senhor. Gente, o que tem de irmão que foi não ganhou. Cada um tem seu motivo, né? Eu fiz um tanto de pontos aqui, mas não dou conta de... Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Realmente, que nem Bia falou, são muitos pontos, né? A conferência do início ao fim é só comida boa, é só manjares, é só coisas boas. Então, eu falei que eu estava
perdida lá, assim, de tanta coisa boa, de tanta comida, de tanto alimento, que eu não sabia do que eu provava, de tanta coisa boa. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu, de estar num lugar como aquele. Que, irmãos, por mais que você... Eu sempre falei isso, né? Eu assisto aqui, eu pulo e divirto igual eles lá. Ô, irmãos, não chega nem um terço do que é estar ali, do que é estar presente no meio daquele povo, daquele tanto de jovens amando, buscando o Senhor. Ninguém manda eles ir lá para frente, não. Ninguém manda eles fazer nada, não. Eles decidem, eles querem. Eu falo, gente, esses jovens não cansam, não. Você sai de uma reunião, passa ali, está um bolinho fazendo imersão e pulando um no outro. Você passa mais embaixo, tem outro bolinho. Falei, Jesus amado, que esfera maravilhosa é isso aqui. Eu creio que, eu falo assim, Senhor, cada cristão, nem falo cada irmão, falo cada cristão, precisa participar dessa esfera, viver essa esfera, nem que seja por um final de semana ou outro, porque é um pedacinho do céu mesmo, a gente muda totalmente de esfera mesmo, graças a Deus. Eu anotei um tanto de pontos, mas devido ao tempo e eu falo muito, eu vou pegar só um. O ponto que mais me tocou assim, mais foi todos, né? Mas eu gostei muito do Lázaro, né? Do morto ali, Lázaro. E antes de falar, eu lembro da abertura que o irmão Pedro deu, né? Que ele falou assim sobre seguir Jesus. Todos aqui estão seguindo Jesus, todos aqui querem seguir Jesus. Mas seguir Jesus implica perder algo, perder a nossa liberdade de fazer o que nós queremos, perder a liberdade de ser nós mesmos, a nossa capacidade, a nossa direção, as nossas opiniões, o que nós achamos. Principalmente, negar o velho homem. Para seguir Jesus, principalmente precisamos negar o velho homem. Para ter Jesus nos governando, precisamos pagar um preço. É muito bom, muito alegre, mas e na hora de pagar esse preço? E na hora de negar isso tudo? Será que nós estamos dispostos? É nesse momento que o irmão falando lá que eu me toquei muito, assim, eu amo o Senhor, mas... Aí eu falo, Senhor Jesus, como nós precisamos nos esvaziar, né? E entender que seguir Jesus não é só uma fala, eu sigo Jesus. Seguir Jesus é negar verdadeiramente o nosso eu. Senhor Jesus, e como é difícil, né? Por isso que não é fácil seguir Jesus. É o melhor que nós podemos fazer, mas não é o mais fácil. Porque negar aquilo que nós já ganhamos há tantos anos com essa vida da alma, com esse velho homem, não é fácil deixar isso tudo para trás. Porque assim como o João, né, João Batista, a gente viu, não é fácil deixar aquilo que nos faz bem, aquilo que eleva o nosso ego, aquilo que aos nossos olhos é o melhor a fazer e está nos dando alegria. Mas é tudo vaidade, irmãos, é tudo passageiro, é tudo momentâneo. Ó Senhor Jesus, eu ganhei muito com falar do irmão sobre Lázaro, né, que a gente eu já ouvi muito essa pregação, né, de pregar que Lázaro estava morto, e o Senhor, mas de todo falar da conferência, todos chega a um ponto, o poder da palavra. Irmãos, a palavra tem poder. A palavra, ela é poderosa. Mas para esse poder dessa palavra operar em nós, operar em nossa vida, em nossa casa, nós precisamos crer. Esse crer, eu ganhei muito ontem com a palavra do irmão, que esse crer não é aquele crer de crer em Jesus somente. Não é aquele crer de crer que Jesus me salvou. É um crer de receber essa vida, esse poder para dentro de mim. E para esse poder operar em mim, eu preciso abrir esse coração. Eu preciso abrir minha visão e ser obediente e me deixar levar por esse falar. Quando Jesus chegou ali, né, o Senhor é tão maravilhoso que ele poderia ter ido até Lázaro e salvar e ressuscitado Lázaro no mesmo instante, no mesmo dia, mas ele deixou passar 4 dias
Para quê? Lázaro já estava fedendo. Aos olhos humanos, não tinha mais nada para fazer. Lázaro não tinha mais jeito, Lázaro estava morto. Mas o Senhor deixou que isso tudo acontecesse para mostrar, para glorificar o nome do Pai, para glorificar o Pai, para glorificar o poder do Pai. Todos ali viu que o filho, ele está totalmente ligado com o Pai, porque ele disse, saia Lázaro, venha para fora. E Lázaro levantou, irmãos. E todos ali viram a glória desse poder. Mas nós muitas vezes somos esse Lázaro, que estávamos mortos, fomos ressuscitados, mas às vezes a gente só escutou a voz. Vem cá para fora, a gente veio. Gente, eu ganhei muito quando o irmão falou, você pode até vir, mas se você ainda estiver com as ataduras, você ainda não vai estar praticando, vivendo essa palavra. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, mas nós precisamos tirar as ataduras. As ataduras nos deixam paralisados. As ataduras nos deixam parados. E o que são essas ataduras que eu ganhei muito? As nossas críticas, o velho homem. A analisar a vida do outro, analisar os erros do outro, ainda está ouvindo a voz da serpente falando, será que é assim mesmo? Será que é verdade? É a dúvida, as justificativas nossas. Senhor Jesus, o Senhor precisa rasgar essas ataduras. Quando o Senhor chamou Lázaro, ele imediatamente falou, tira as ataduras. Por quê? Porque ele não queria que Lázaro só vivesse, só tivesse uma vida. Ele queria que Lázaro tivesse a vida eterna. Ele queria que Lázaro praticasse, fosse útil aqui. O Senhor nos criou para ser útil a Ele nessa terra. O irmão falou muito forte uma frase, né, que eu peguei para mim assim, nós não podemos viver nessa terra ocupando um lugar inutilmente. Nós estamos aqui para ser úteis. Nós estamos aqui para ser vivos, para praticar, para andar, para fazer a obra do Senhor. E o Senhor, Ele quer nos dar essa vida eterna, irmãos. O Senhor, Ele quer, mas nós precisamos receber. Nós precisamos receber. E para isso tudo acontecer, para a gente receber, para a gente ter essa visão, nós precisamos imergir na palavra. Nós precisamos ser iluminados por essa palavra. Essa palavra que tira toda a cegueira dos nossos olhos. Essa palavra que tira toda a paralisia do nosso corpo. Essa palavra nos faz agir. E essa palavra precisa criar em nós uma ação, um reagir. Nós precisamos reagir diante disso. Irmãos, não tem como você ouvir essa palavra com fé, crendo, e essa palavra não operar. Não existe. A palavra, quando você crê na palavra, quando você recebe essa palavra, o que é crer na palavra? É você obedecer, é você seguir, receber essa palavra e seguir. O irmão fala a palavra ali para nós. Nós temos que crer que essa palavra vem do Senhor. O irmão ali não está falando nada dele mesmo. O irmão está revelando aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. E nós precisamos crer. Deus fala, o homem crê e o milagre acontece. Se você quer um milagre na sua casa, nós temos o milagre em nós, é a palavra. Nós só precisamos crer que essa palavra é poderosa para endireitar os meus caminhos, consertar o meu casamento, para consertar o meu filho, para consertar a minha casa e para acordar outros que estão dormindo. Nós somos esse instrumento. Mas se esse instrumento não usa de maneira adequada esses instrumentos que o Senhor tem nos dado, que é com simplicidade, um coração humilde, crendo que a obra não somos nós que faz, mas sim o Senhor, o milagre acontece. O milagre, quem tem a vida eterna, irmãos, não vive nessa dimensão. Quem tem a vida eterna, ele sobe. E quando nós subimos, de lá de cima nós vimos tudo, com o olhar de Deus. Aí lá no alto nós não criticamos. Lá no alto nós não analisamos. Lá no alto nós só dissemos sim e amém. Lá do alto nós vemos que o Senhor está no controle. Que há um advogado ali por todos nós. Senhor, nós precisamos ver, irmãos. Nós precisamos crer nessa palavra. Eu saí de lá maravilhada e falei, Senhor, como eu era cega e eu achava que eu enxergava. E eu ainda achava que eu enxergava muito, que estava muito bom, que eu estava
Senhor Jesus, como eu preciso me derramar diante do Senhor e negar esse velho homem. Porque, irmãos, dentro de nós há duas vidas lutando por uma sobrevivência. Você vai alimentar, aquela que você mais alimentar, vai ser a que vai sobreviver. E o velho homem, essa vida, nós não podemos achar que ela é fraca qualquer. Ela é muito forte. Por isso, a razão de nós imergirmos 24 horas na palavra. É acordar com Deus, dormir com Deus e permanecer com Deus. Imergindo na palavra, nós não podemos deixar. Nós temos que valorizar tudo isso que o Senhor está nos dando, irmãos. Nós temos que valorizar. Ali na instância, eu ouvi tantos testemunhos, que quando o irmão falou, acho que é palavra de comando, sobre a África, irmãos, eu não resisti, eu chorei tanto, porque eu falei, meu Deus, como eu sou pequena, eu vivo pensando em mim, eu vivo pensando nos meus problemas, eu tenho tantos problemas, buscando o Senhor para resolver as minhas dificuldades. Irmãos, não é nada sobre nós. A vida da igreja, a obra do Senhor não é nada sobre nós, é edificar a igreja, é fazer a obra do Senhor. Nós fomos criados somente para obedecer a Deus, para fazer a ordem dEle, para fazer aquilo que Ele manda. E tudo o que Ele manda está na palavra. Irmãos, ali quando eu vi aquela obra dos irmãos mostrando na África ali como estava e como está hoje, e coisas que a gente via assim, não tem condição, não tem. É sobrenatural, é a palavra, não tem como o homem fazer. É só a palavra, coisas que eles precisam. E precisava de tanto, hoje para isso, precisava de... E aí o Senhor, assim, sobrenatural, aparecia, chegava para ele. Senhor Jesus, nós precisamos crer, tudo pelo poder da palavra, irmãos. Crendo, quando os irmãos falavam, mas nós vamos para lá, nós não temos isso, nós não podemos isso, nós falta isso. O Senhor proverá. E com a fé na palavra, crendo que o Senhor estava na direção, tudo aconteceu. Irmãos, onde Cristo chega, tudo se define. Onde Cristo chega, tudo transforma. Ele traz vida, Ele é a própria vida, Ele é a própria existência. Senhor Jesus, quão maravilhoso é estar na vida da igreja. Quão maravilhoso, irmãos, vocês não imaginam o que o Senhor está fazendo em nós. Não imaginamos o poder dessa palavra. Irmãos, muitos queriam ver e ouvir o que nós estamos vendo e ouvindo. E nós somos agraciados por Deus, porque nós estamos vendo a palavra verdadeira. Nós estamos na fonte verdadeira. Nós estamos comendo da árvore verdadeira. Irmãos, e o irmão falou, contra fatos não há argumentos. Irmãos, é só olhar ao nosso redor. O que esses jovens, o que essa palavra está fazendo com os nossos jovens? Crianças que estavam com depressão, pessoas que estavam a ponto de tirar a própria vida, crianças, jovens que não conversavam com os pais, jovens que não queriam saber de estudo, jovens que queriam só ficar na droga, só queriam... Irmãos, eles foram salvos, hoje eles estão lá emergindo, dando testemunho, salvando a casa deles, salvando as pessoas, salvando os colegas. Irmãos, isso é tudo pelo operar da palavra. Senhor, mas nós precisamos reagir. A obra do Senhor não é só para 1 ou 2 ou 3, a obra do Senhor é para toda a igreja. Nós precisamos conscientizar disso. Se os jovens estão precisando de algo, não precisa eles chegarem até mim. Vamos nos dispor a ajudar os jovens, vamos nos dispor à casa de adolescente, vamos nos dispor a tudo que a igreja, que a obra está precisando. Porque foi para isso que nós fomos criados. Senhor Jesus, eu quero terminar a frase e queria que todos repetissem comigo. Deus fala, o homem crê e o milagre acontece. Deus fala, o homem crê e o milagre acontece. Aleluia pela palavra do Senhor. Amém. Eu até fiquei surpresa, que eu pensei que eu não ia conseguir falar, que eu estava no serviço de criança, né? Mas amém. Senhor Jesus. O que eu mais ganhei, assim, da conferência, né? Que o irmão tocou de novo, né? Cada conferência que a gente vai é uma ótica diferente que a gente vê, né? E aí o irmão falou que essa conferência era um divisor de águas, né? E realmente, porque na de setembro ainda tinha muita gente ainda negativa, né? Mas aí agora o Senhor limpou, né? O Senhor tirou esses negativos, né? Agora só está positiva, né? Agenda positiva.
Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que seguir o Senhor de perto, né? Que o irmão falou que a gente tem que seguir com o verdadeiro, né? A gente tem que crer que Jesus foi um enviado de Deus, né? Então, se a gente quer ser curado, a gente tem que estar com a palavra perto, né? Tem até um grito de guerra, né, que fala: irmão, seja simples, creia e obedeça. A palavra profética vai curar você, né? E foi o que eu ganhei, né? Porque na terça-feira eu passei mal, e aí o resto dos dias eu fiquei tudo, assim, meio... Não pude pular muito, não pude aproveitar muito, porque eu estava passando mal, né? Mas amém, porque o Senhor me levou, né? E o Senhor me deu experiência diferente, né? Senhor Jesus. E o Senhor ali tocou comigo, falou para mim, né? Que eu tenho que ficar mais perto da palavra, porque o Senhor veio para mim, né? O Senhor veio para que eu possa enxergar, né? Antes eu era cega, mas o Senhor trouxe visão, né? Senhor Jesus. Então eu tenho que seguir essa visão de perto. Eu não posso escutar só a palavra por escutar, né? Eu tenho que realmente dedicar ao Senhor, né? O meu melhor. E aí também no último dia, não, acho que foi na sexta, o Senhor falou também, né, que Maria deu o perfume de bálsamo, é isso? E derramou aos pés de Jesus, né? E aí, muitas vezes a gente pensa que é desperdício, né? Nossa, mas para quê? Aí o Judas até falou, né? Para quê? Por que você não vendeu, né? Pegou o dinheiro? Então, assim, me deu uma experiência, assim, né, que mais tocou em mim foi isso. Eu tenho que dar o melhor para o Senhor, né? Maria ali, eu não acho que ela pensou, ai, mas será? Não, né? Ela só pegou o que ela tinha de melhor e deu aos pés do Senhor, né? Então, eu tenho que entregar, né, o meu melhor para o Senhor, né? Não é só uma coisa superficial. Não é só pegar o dinheiro ali, né, na visão de Judas, pegar o dinheiro e dar... Não ia ter o mesmo sentido, né? E o irmão também falou, né, nessa experiência também de Caim e Abel, né? Que Caim foi pelo esforço humano, né? Então, a gente não pode fazer as coisas do Senhor com esforço humano, né? Porque a nossa força é limitada, né? Mas quando a gente faz uma coisa para o Senhor ali no Espírito, né? É ilimitado, né? O Senhor age. Então, eu tenho que andar mais perto da palavra, né? Senhor Jesus, eu não posso ser superficial. Essa palavra realmente tem que habitar em mim, né? Senhor Jesus, porque eu quero ser curada, então tem que ter a palavra perto. Senhor Jesus. E o negativo já passou, né? O Senhor nos deu frescos pastos, né? A gente não pode querer mais comer as velharias, né? As coisas enlatadas. A gente tem que querer o vinho novo, né? Estava amarrado na vide, né? Senhor Jesus, só com vinho novo. Senhor Jesus, isso eu tenho que ter para mim, né? Eu voltei da conferência agora, eu tenho que querer esse vinho novo, né? Eu não posso voltar e continuar igual. Ó, Senhor Jesus, a gente tem que mudar a nossa posição, né? E agora o Senhor está dando frescos pastos para a gente. Senhor Jesus, o Senhor está dando palavra para a gente, né? E não é uma palavra qualquer, é a palavra profética, né? Que nos dá direção. Senhor Jesus, e muitas vezes eu falo por mim, né? Eu não valorizo. Senhor Jesus, eu tenho que valorizar, né? Essa palavra o Senhor está dando direção para o momento, né? Senhor Jesus, e a palavra é ordem para já, né? Não é daqui 5 anos que eu vou agir, eu tenho que agir agora, né? E se eu amo o Senhor, se eu amo a palavra, eu tenho que praticar, né? Porque eu não posso só escutar a palavra e ficar presa, né? Aqui. Senhor Jesus, eu tenho que sair para a rua, né? Senhor Jesus, salvar as pessoas. Amém. Senhor Jesus, amém. Amém. Graças a Deus pela vida dos irmãos, né? Que maravilha. Isso mostra que os irmãos têm um dom de profetizar, né? Que isso possa continuar sendo prática no nosso meio. Nós vamos apresentar a vida de Ana diante do Senhor. Mas antes, Magnólia pediu para dar um breve testemunho. Nós vamos também estar dando essa oportunidade para ela, porque o Senhor também tem usado a irmã ali na fazenda ali para cuidar de pessoas, trazer pessoas para o Senhor, né? E nós precisamos orar também, irmãos, pelos irmãos que cuidam, né? Porque não é fácil cuidar, é muita pressão, é muito ataque, tá? Então vamos também estar orando pela irmã, para que o Senhor continue a sustentando, né? Nesse encargo, amém? Amém, igreja. Amém. Eu tive ausente esses dias, mas eu estava na palavra. Amém. Devido à chuva, à estrada, né, ruim. Eu, esses dias, fui dormir e perdi o sono. E eu peguei e perdi o sono e fiquei conversando com o Senhor. Antes, vou conversar aqui direito, porque eu falei errado. Eu liguei para a Bia, conversei com Bia, liguei para o Magno não atendeu, que estava trabalhando.
Aí eu conversei com Bia. Bia, eu tenho que ir evangelizar uma família, ora para mim. E a irmã orou para mim e me encheu me deu aquela força que o Senhor me cobriu com o sangue dele. Obrigada, Senhor, pela vida da irmã, né? Que tem me suprido, o Magno e o Fida. Então, como eu comecei a falar do Senhor lá na fazenda próxima, e já tem 2 anos, e eu dormi, passei mal à noite, quase não dormi, e eu fiquei, Senhor, eu preciso falar de você. Eu preciso pregar o Evangelho. Senhor, a conferência toda falou de pregar o Evangelho. Isso eu falei na minha mente com o Senhor. E aí, o que eu vou fazer, Senhor? Me mostra alguém que eu possa falar de você. E me ensina. Eis-me aqui. E eu, na minha mente, conversando com o Senhor me mostrou uma casa. E essa casa eu passo perto dela todos os dias. E o Senhor me mostrou a casa do Marcinho. Aí eu falei, Senhor, mas como eu vou chegar lá se eu nunca fui lá? Eu tive até problema com o irmão dele. Como eu vou chegar lá? Aí eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu leve uma sacolinha de pão? Aí eu adormeci, eu dormi. Aí quando foi no outro dia, eu fui na rua resolver umas coisas. E quando eu cheguei na rua, eu fui na farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, eu encontro a mulher de Marcinho, a Zete. Eu falei, meu Deus, o Senhor é vivo, o Senhor fala. Ó, a mulher aqui, Senhor Jesus, não precisa levar pão. O Senhor já mostrou a mulher. Eu falei, ei, Zete, tudo bem? Ela, oi, Magnólia, tudo bem? Falei, Zete, o Senhor me incomodou com sua casa essa noite. Ela encheu os olhos d'água e falou, ô Magui, estou precisando tanto de oração. Aí eu falei, Senhor, o Senhor trouxe a mulher naquele lugar para encontrar comigo. Aí eu falei, ô Zete, você quer oração? Eu vou na sua casa. Ela, eu quero, estou precisando demais. Aí eu falei com ela assim, então vou na terça-feira, pode? Ela pode, às 6 horas, pode? Dá bom para vocês? Então, tá bom. Fui embora e fui orando e falei, meu Deus, o Senhor falou e me mostrou. O Senhor me mostrou, gente. O Senhor falou comigo na noite e me mostrou. Aí eu fui para casa, na terça-feira, 6 horas, chovendo, muita chuva. E eu falei, Senhor, quem vai comigo? Ninguém apareceu, o Pedrolino pelejou para ir, mas não conseguiu, através do serviço. E eu falei, se o Senhor mostrou, o Senhor me leva. E fui. Rabiou na ida, mas eu fui. 6 horas eu estava chegando na casa dela. Quando eu cheguei, estavam os 3 filhos, e a esposa e o marido. E além da ida, o Senhor falou, seja rápida, fala pouco. Ó Senhor Jesus. E eu cheguei e falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Cheguei e comecei a orar para essa família e o Senhor me deu a palavra. Me deu a palavra Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar seu nome será salvo. O Senhor ganhou aquela casa. E a mulher pediu que levasse ela para a igreja. E no sábado ficou para a gente ir, mas como a chuva não fomos. Hoje passei lá, ela falou, Magnólia, peguei o meu telefone e falou para a gente marcar para poder vir à igreja. E todas terça-feira eu estarei lá em nome de Jesus. Senhor, só quer que nós abrimos a boca. O Senhor só quer o nosso coração falar assim, eu vou, eis-me aqui, Senhor. E caminhar e buscar o Senhor. É isso que Ele quer que a gente vai buscar as pessoas. Senhor, nós temos saído do incomodismo. Nós estamos muito incomodados. Na própria fazenda da gente, perto da gente, na casa da gente, na rua. Tem gente precisando da gente demais, gente. Vamos levantar, tirar o pé, sair do incomodismo, levantar. Senhor, eis-me aqui, eu estou indo. E eu quero continuar. E que o santo ora por mim, para me dar direção. Porque você sabe que a batalha é grande. Quando a gente sai para falar do Senhor,
muitas coisas acontecem. Mas graças ao Senhor, louvado seja Deus, porque o Senhor nos escuta, Ele fala, Ele age. Glória a Deus pela palavra. Graças a Deus pela obra, né? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos estar encerrando, vamos orar, apresentar ali a Aninha, né, a mais nova integrante da igreja, aleluia. Podem vir aqui, Caio, Emily, por favor, nós vamos... Nós louvamos a Deus, irmãos, pela vida desse casal, um jovem casal que tem cooperado com a igreja, tem cooperado com os serviços da igreja. Né? Acompanhamos eles aí desde um bom tempo, né? Desde muito tempo. E o Senhor os honrou com essa criança. Né? O Senhor deu de presente para eles, Aninha. E nós, como igreja, nos alegramos também. Porque, irmãos, essa é a multiplicação de Deus nessa terra. Amém. Quando Deus vai fazer o homem, Gênesis 1, 26 a 28, Ele fala com o homem, olha, multiplique, deem frutos, enchei a terra. Amém. Quando nós que cremos no Senhor, a nossa família está fundamentada na palavra de Deus, quando os nossos filhos vêm, irmãos, é a multiplicação da expressão de Deus. Não é isso? Vocês precisam ser gratos a Deus, porque vocês têm a oportunidade de criar a Aninha nos princípios da palavra do Senhor, na base da palavra, no viver da igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Né? Então, o Senhor está expandindo, a vida de Deus está se expandindo, né? Com a chegada aí dos novos integrantes do corpo de Cristo, não é verdade? Então nós vamos orar, apresentar a vida dela diante do Senhor, amém? Eu vou orar, depois o Fábio ora. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, nós invocamos o teu nome. Senhor, nós somos gratos pela tua soberania, pela tua sabedoria, Senhor, e o nosso coração nessa manhã é de gratidão, Senhor, porque o Senhor nos presenteou. O Senhor presenteou, Senhor, a vida de Caio, o Senhor presenteou a vida de Emily, Senhor, com a chegada de Ana. Mas o Senhor presenteou também a igreja, o Senhor presenteou a cada um de nós, porque, Senhor, nós somos parte dessa família, nós somos a família de Deus. Senhor, nós apresentamos nessa manhã, Senhor, a vida de Ana diante do teu altar, Senhor. Nós apresentamos ela diante do teu trono. Senhor Jesus, continue guardando essa criança, Senhor. Senhor, dando sabedoria ao Caio, dando sabedoria a Emily, Senhor, para criá-la, Senhor, para instruí-la nos caminhos do Senhor. Senhor, que eles possam, Senhor, mostrar, Senhor, ela no caminho, andando junto dela, ensinando aos princípios da palavra, invocando o nome do Senhor, Senhor Jesus, educando-a, Senhor, nos teus princípios, Senhor. Senhor, para que o Senhor possa ter nessa família uma expressão do Senhor nessa terra. Senhor, oramos também pela vida do Tito, Senhor Jesus, que ele possa também crescer invocando o nome do Senhor, Senhor, obedecendo ao Senhor. Senhor, abençoa essa família, Senhor. Ó, Senhor, que a cada dia, Senhor, eles possam ser mais unidos em Ti, unidos no Senhor, unidos pelo Senhor, para o cumprimento da Tua vontade nessa terra. Abençoa esse casal, abençoa essa família. Senhor, abençoa a vida de Ana. Senhor, guarda em Teu nome. Senhor, mantenha protegida. Senhor Jesus, que nesses ouvidos, Senhor, possam, Senhor, entrar somente aquilo que é do Senhor. Senhor Jesus, que ela possa aprender, Senhor, aquilo que é do Senhor. Senhor Jesus, guarda em Ti, Senhor. Abençoa essa criança, abençoa esse casal, abençoa essa família. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, nesta manhã, Senhor, nós invocamos o Teu nome, Senhor, ó, por essa família, que o Senhor esteja, sim, abençoando ricamente, ó Senhor Jesus, a vida do Caio, da Emily, do Tito e também da Ana, que está chegando agora. O Senhor esteja cuidando dessa criança, cuidando dela em todos os sentidos, Senhor.
Ó Senhor, que ela possa ser uma criança úteis nas tuas mãos, um jovem úteis nas tuas mãos, um adulto útil nas tuas mãos, e também que seja uma família, ó, gerada por ela também, Senhor. Ó, que ande nos teus caminhos, que ande debaixo da tua palavra, ó, sendo, Senhor, guiados pelo Espírito, tomados pela vida do Senhor, que tenha a expressão exata do Senhor nessa terra, ó, que invoque o teu nome, Senhor, que o veja o Senhor acima de todas as coisas, que tenha o Senhor como primazia na vida dela. É isso que nós te pedimos, como na igreja do Senhor, com toda a autoridade que o Senhor deu à igreja. Nós abençoamos essa família no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos encerrados, tá? Hoje passou um pouquinho além do horário, mas graças a Deus, de muito desfrute e de muita comunhão. Amém? Jesus é o Senhor.